Oh, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa noite aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já quero agradecer a todos vocês que têm ido lá no meu canalzinho do YouTube, que é @Josi com Y, Nascimento 5828. Vai lá no meu canalzinho, se inscreva, deixe um comentário, um pedido de oração, compartilhe essa obra. Missionário, mas o mais importante, se inscreva aí no meu canal, olhe os meus vídeos, são 10 segundinhos aqui nessa plataforma e lá também, meus irmãos e seguidores, e que Deus possa estar cada dia mais te abençoando sempre, porque aqueles que abençoam a obra de Deus, Ele é abençoado. E que essa obra missionária venha crescer em tempo fora de tempo, tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vendo, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oh, aleluia! Já vamos meditarmos aqui na palavra do nosso Deus, que se encontra em Jeremias 38, a partir, aleluia, do 6, meus irmãos seguidores. Pega a tua palavrinha, a Bíblia, que é a boca de Deus falando conosco, aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade, ninguém te engana, meus irmãos. E nós estamos nos últimos tempos sobre esta terra. Ainda vai levantar muitos falsos profetas, mas quando a gente conhece essa palavra, ninguém vai se enganar vocês, tá bom? Vamos meditarmos aqui em Jeremias 38, a partir do 6, que diz assim: Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato do guarda. E desceram Jeremias com corda, mas a cisterna não havia água, senão lama, e afundou Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-meleque, o Antíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que havia posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado na porta de Benjamim. E logo Ebed-meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, Senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançaram na cisterna, de certo que morrerá de fome no lugar aonde se acha, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou que Ebed-meleque, o Antíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Aleluia! Que palavra maravilhosa! Aleluia! Nesse comecinho de noite, aleluia! Já é noitinha, aleluia! Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos e seguidores. É tremendo esta palavra que fala que Jeremias é jogado numa cisterna, sabe por quê? Porque ele falava a verdade. Ele começou a profetizar tudo o que ia acontecer naquele lugar. E muitas vezes, muitas pessoas atiram pedra na nossa vida, como Jeremias. Jeremias foi jogado naquele poço, naquele calabouço. Mas hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. Preferem ouvir a mentira. Preferem ouvir o engano. Hoje, aleluia, o certo passou a ser errado e o errado certo. E muitas vezes eles preferem ouvir o errado, mentir, fofoca, falsidade, irmão contra irmão, aonde bebida, vício, tudo que é de ruim, eles preferem viver isso que viver a palavra de Deus, que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Jeremias estava falando tudo o que ia acontecer, que aqui no versículo 2 ele fala: Assim diz o Senhor, quem ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome, pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá.
aleluia. E muitas vezes os profetas, os missionários têm falado que Jesus está voltando, que falta pouco tempo e eles querem nos matar, eles querem nos tirar de cena, eles nos xingam, eles mandam mensagem nos xingando, aleluia, se rebeliando contra a gente. Só que eles não estão se rebeliando contra a gente, estão se rebeliando com o próprio Deus. Porque se Deus mandou o profeta falar, se Deus mandou o pastor falar, se Deus mandou o missionário falar, aleluia, então Deus, ele se responsabiliza, aleluia, sobre esta palavra que fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes, meus irmãos seguidores, eles não querem ouvir a verdade, eles querem ouvir a mentira, eles querem ouvir, eles ficam mais satisfeitos com a mentira. E por isso que Jeremias, ele foi jogado naquele calabouço, porque eles não queriam ouvir a verdade. Jogaram Jeremias ali naquele calabouço, mas Deus usou um etíope, aleluia, para falar com Jeremias, para tirar Jeremias de lá, interceder por Jeremias. Muitas vezes não é aqueles da igreja que vai te ajudar, meus irmãos seguidores, porque ali quem ajudou Jeremias foi um Antíoco, aleluia, que ajudou, aleluia, com aquela corda, aleluia, tirar Jeremias, aleluia, daquele calabouço. Oh, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. E muitas vezes Deus usa, aleluia, quem não conhece a palavra, aleluia, para, aleluia, ouvir a palavra, aleluias. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai usar um improvável para te ajudar, como ajudou Jeremias. Falou, aleluia, intercedeu por Jeremias e conseguiu, aleluia, tirar Jeremias daquele calabouço. E muitas vezes você espera ajuda, aleluia, às vezes de um parente, de um amigo, de um irmão, aleluia, e não fazem nada para te ajudar, aleluia. Aí Deus levanta aquele improvável, aquele que não te conhece, não sabe quem é, não sabe o teu nome, ajuda a pessoa, Deus toca no coração, ajuda aquela irmã, ajuda aquele pastor, ajuda aquela missionária, tira ela do calabouço, abençoa ela, dê isso para ela, porque Deus, aleluia, fez que o corvos alimentasse, aleluia, Elias, quando ele estava fugido por Jezabel. Então, nosso Deus é um Deus provedor, aleluia. Então, não espere do homem, não espere da igreja, não espere do pastor, espere de Deus. Quando você dobrar o seu joelho, clamar e orar e buscar a sua face, aleluia, humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, Deus envia o socorro. E Deus vai enviar o socorro hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você tenha passado muita luta, muitas perseguições, muitas provações, mas Deus é contigo. Se você está passando provações na presença de Deus, se você é um homem ou mulher de Deus, tenha certeza que tem obra, vitória chegando nas tuas mãos. Se preocupe sim, se nada estiver acontecendo na tua vida, se não tem levante, se não tem perseguição, se não tem todo mundo batendo, te beijando, abraçando, aí você tem que ter cuidado. Mas se está sendo provado, se está sendo perseguido, oh glória a Deus, o nosso Jesus, ele foi perseguido, foi jogado, aleluia, naquela cruz, aleluia, venderam, traíram, aleluia. Imagine eu e vocês que estamos na presença de Deus, principalmente nestes últimos dias, tempo de justiça na terra. Jesus está voltando e eles querem tirar os seus servos da presença de Deus, da presença de adorar o nosso Deus, aleluia, o Deus que faz tudo por nós. E eles querem tirar você do centro da vontade, tirar os seus olhos, aleluia, naquele céu que está preparado para aquele grande dia. Então, continue clamando e orando, porque Deus é contigo. Medite em Jeremias 38. Amém, meus irmãos seguidores? Beijo da missionária Júcia. São 10 segundinhos aqui na plataforma,
mas Deus é contigo. Continue orando e buscando, porque a vitória vai ser linda.